A gente começa a edição de hoje direto do estúdio do SBT News com a repórter Vanessa Vitória, que tem as informações sobre o caso de tripulantes indianos que foram diagnosticados com Covid-19 num navio que chegou ao Brasil neste fim de semana. Vanessa, a gente quer saber, se há o risco da cepa indiana ter chegado aqui ao Brasil. Boa noite para você. Olá, Vitória, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Pois é, esses tipos de casos são acompanhados pela Anvisa, que inclusive já orientou a Secretaria de Saúde lá no Maranhão sobre os protocolos de emergência a serem aplicados em situações como essa. Agora, com relação à cepa, já está aqui no Brasil, a cepa indiana, por causa desses casos, ainda é cedo para se dizer. E o que os especialistas temem é que essa cepa aí, ela é muito contagiosa, muito mais do que as outras. Mas ainda é cedo para se dizer, e o que a gente sabe é o seguinte: até agora se tem um indiano internado com Covid em um hospital em São Luís, no Maranhão. Apesar de ser um indiano, ele embarcou na África do Sul. Mas por precaução, uma amostra do material colhido pelo exame PCR dele foi enviada ao Instituto Evandro Chagas. Ele e um outro tripulante, que também foi internado por suspeita de contaminação, estavam em um navio, como você disse, Vitória, que chegou ao Brasil no fim de semana. A Secretaria Estadual de Saúde no Maranhão informou que uma equipe técnica inspecionou a embarcação, fez avaliação clínica dos tripulantes e coletou amostras de casos suspeitos. Então, desde sábado, esse navio está isolado, como a gente vê aqui, no sbtnews.com.br. O navio está isolado, em quarentena. Essas pessoas não chegaram a descer, o navio não foi embarcado ali no porto, Elas foram retiradas, no caso, os que estão internados, mas o navio segue atracado em alto mar. Vitória, é com você. Obrigada, Vanessa. E aqui no DF, a expectativa é a chegada de um lote de 85 mil doses de vacinas contra a Covid-19. O reforço vai permitir ampliar os grupos prioritários. Então vamos conversar agora com o repórter Felipe Barcelos, porque, Felipe, parece que o governador Ibanez Rocha ele garantiu a vacinação de professores já a partir dessa semana. É isso mesmo? Boa noite. É isso mesmo, Vitória. Boa noite para você, uma boa noite a todos. O governador anunciou a vacinação aí para os trabalhadores da área de educação, mas por enquanto somente para aqueles que atuam em creches, tanto nas particulares quanto nas públicas. Segundo o governo, essa decisão é para que os pais que estão com dificuldade sobre onde deixar as crianças possam voltar a trabalhar. Bom, para esse grupo não será necessário fazer agendamento. Isso porque para o GDF, o atendimento será feito com base em uma lista enviada pela Secretaria de Educação, com o nome dos primeiros contemplados selecionados pela pasta e pelas instituições de ensino privadas. E, Vitória, pessoas com comorbidades entre 30 e 49 anos de idade também vão ser vacinadas agora, viu? Mas essas sim precisam fazer o agendamento no site da Secretaria de Saúde, agendamento esse que já está disponível, viu? Agora, olha só, com uma notícia boa, como você já antecipou, essa vacinação está prevista, programada para começar aí na quinta-feira já dessa semana, mas se houver disponibilidade de doses já, ela pode ser antecipada. A gente, claro, vai ficar de olho e qualquer novidade a gente traz, claro, para os nossos telespectadores, viu, Vitória? Obrigada, Felipe. Notícia boa mesmo. Obrigada pelas informações. E no Senado continuam essa semana os depoimentos na CPI Covid. E a repórter Soane Guerreiro tem acompanhado os trabalhos e conta pra gente, Soane, qual a previsão a partir de amanhã, Boa noite. Oi, Vitória, boa noite a você, a quem nos assiste. A semana com certeza promete debates acalorados na CPI da Covid aqui no Senado Federal, porque nos próximos dias serão ouvidos ex-membros importantes do governo Bolsonaro. Amanhã será a vez do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, falar. Ele deve responder a questões relacionadas às negociações com outros países que fornecem vacinas, em especial a China. E na quarta-feira,
quinta-feira será a vez do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ele que conseguiu o direito de ficar calado na sessão para não se incriminar, mas apesar desse habeas corpus que foi concedido pelo Supremo Tribunal Federal, ele será obrigado a comparecer ao Senado Federal e terá que falar a verdade, responder perguntas sobre fatos, situações e pessoas que possam ter influenciado aí nas políticas públicas de enfrentamento à Covid-19. Ele ficou por 10 meses à frente do cargo. E por último, na quinta-feira, será ouvida a secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, que é uma médica e até conhecida aí na imprensa como Capitã Cloroquina, por ter defendido o uso desse medicamento ainda sem comprovação científica na época de que fazia efeito ou não contra a Covid. É isso, Vitória, com você. Obrigada, Soane. Vai ser uma semana agitada por aí, né? Obrigada pelas informações. E um levantamento mostra que no ano passado, o DF registrou em média uma denúncia de homofobia por dia. O problema é que a maioria desses casos acaba sendo registrada como outros crimes. Há exatamente 31 anos, no dia 17 de maio de 1990, a Organização Mundial da Saúde retirava a homossexualidade da classificação internacional de doenças. Por isso, hoje ficou marcado como Dia Internacional contra a Homofobia. Mais que uma celebração, hoje é dia de dar visibilidade à luta contra todo e qualquer tipo de LGBTfobia. E em 2019, o STF deu um passo nessa direção ao criminalizar atos preconceituosos contra homossexuais e transexuais, considerados desde então crimes de racismo. Mas será que essa lei vem sendo aplicada aqui no DF? Um estudo do Centro Brasiliense de Defesa dos Direitos Humanos revela que em 2018 foram registradas 278 denúncias de violência contra a população LGBTQIA+, na capital. Em 2019, 505, um salto de 81%. Já em 2020, esse número recuou 22%, com 391 casos. O estudo considera que a pandemia impactou no registro de ocorrências. Por outro lado, dados da Secretaria de Segurança Pública revelam que no ano passado, apenas 34 ocorrências foram investigadas como homotransfobia na capital, ou seja, 8% do total. A adequação do crime de homofobia, não é tal como racismo, pelo Supremo Tribunal Federal, além de ser muito recente, implica uma mudança de comportamento por parte dos agentes do Estado. O advogado ressalta a importância de se tipificar os crimes relacionados à LGBTfobia. Se nós formos trazer, por exemplo, a situação das pessoas travestis e transexuais, a expectativa de vida delas não chega a 35 anos. Ou seja, lidar com essas situações de modo normalizado, naturalizado, é realmente perceber a falta de empatia que existe de modo geral. Mas, aos poucos, já é possível noticiar respostas positivas de casos de LGBTfobia ocorridos no DF. Na semana passada, por exemplo, a primeira vara criminal de Brasília aceitou a denúncia do Ministério Público do DF contra 11 pessoas pela prática de homofobia após críticas e comentários ofensivos a um beijo gay de 2 casais durante formatura da Polícia Militar, em janeiro do ano passado. As ofensas foram feitas através de mensagens de texto nas redes sociais. Entre os réus estão 6 policiais militares e um bombeiro. Já a professora Natália, que é transexual, foi agredida na rodoviária do Plano Piloto ao tirar satisfação com funcionários de uma pastelaria que a insultavam diariamente. Eu vi muito grito das pessoas e eu sem entender absolutamente nada do porquê daquilo. Ela entrou na justiça e, em uma audiência de conciliação, recusou a indenização de R$20 mil em troca da oportunidade de dar aula sobre gênero, direitos e violência contra os desiguais. Os alunos, 40 funcionários da pastelaria em que ela foi agredida. Foi importante para mim porque eu consegui mostrar um lado dos transgêneros que as pessoas não conheciam. Não viam, não tinham habilidade de ver, de avaliar, e assim foi feito.
Para a data de hoje, o que se espera é que a sociedade se torne cada vez mais igualitária, plural e que aplauda as diferenças. Importante também nós termos um espaço para poder saudar, vibrar as conquistas, não é? Talvez em algum outro momento não teria um advogado LGBTQIA+, na TV falando a respeito da data de hoje, que é de suma importância. É isso aí. E um adolescente de 17 anos morreu depois de ser atingido por um tiro acidental. Ele estaria brincando com um revólver dentro de casa no Paranoá Parque. O irmão do jovem, de 16 anos, estava no quarto quando o disparo aconteceu. Ele e a mãe foram ouvidos na delegacia e liberados. Agora a polícia investiga o caso e quer saber como eles tiveram acesso à arma, que era ilegal. E a polícia prendeu um homem suspeito de cometer vários furtos na Asa Norte. As câmeras de segurança flagraram o momento em que o criminoso força a entrada do comércio. Em menos de 1 minuto, sai levando 2 televisões. O criminoso cometeu arrombamentos em bares, restaurantes, também lojas de fantasias e até colégios da Asa Norte. Até o momento, ele já foi indiciado por 7 crimes na mesma região. E o nosso jornal volta já, não saia daí. Estamos de volta e vamos mostrar um aplicativo do CNJ que promete ajudar quem já saiu da prisão e familiares de presos a terem uma vida mais inclusiva. No escritório social virtual é possível ter acesso à emissão de documentos, acompanhar processos e encontrar oportunidades de qualificação profissional. Anualmente, o Brasil emite 460 alvarás de soltura. Pessoas que saem da prisão, por muitas vezes, sem saber como recomeçar. Quando as celas do sistema penitenciário se abrem, muitos que saem não sabem o que fazer com a liberdade. Os erros do passado viram uma condenação eterna, principalmente se aqui, do lado de fora, as portas continuarem fechadas. Quem vai dar oportunidade para uma pessoa que cometeu um delito, colocar no seu comércio um ex-presidiário? Eles não têm porta aberta. E quando a porta está fechada, o que você faz? Você volta. Para facilitar esse retorno, o Conselho Nacional de Justiça lançou o projeto Escritório Social, que já tem espaços físicos em alguns estados, mas teve de ser adiado no resto do país por causa da pandemia. É nessa hora que a tecnologia surge e permite o acesso a serviços e políticas de cidadania que facilitam a estabilização social e a reinserção de quem já cumpriu pena e deixou o sistema penitenciário. O que a gente pretende com isso é romper esse ciclo de estigmatização que existe em torno do egresso e até mesmo da sua própria família, fornecendo uma série de serviços públicos que já existem, estão à disposição do cidadão, mas que muitas vezes o egresso não tem condição de acessar. O aplicativo do Conselho Nacional de Justiça foi desenvolvido em parceria com a UNB e a Fundação de Apoio à Pesquisa do DF. Por ele, dá para regularizar documentos, ter acesso a oportunidades de trabalho e acompanhar processos. A ferramenta também auxilia quem precisa de serviços básicos como moradia, atendimento médico e alimentação e guarda de filhos, o que vale para quem deixou a prisão e também para quem tem um familiar atrás das grades. O caso do marido da Juliane, que está preso há 7 anos. Ele conseguiu agora o benefício. E através desse aplicativo também já fiz pedido de emprego para ele. Enquanto o marido não sai da prisão, ela aproveita para preparar o futuro dele aqui fora e usa o tempo livre para buscar no aplicativo que está disponível tanto para iOS quanto para Android cursos de qualificação profissional. Você tem esperança, que a sua família tem esperança, e não é só a família do preso, é o cidadão. Qualquer pessoa pode acessar, qualquer pessoa pode se inscrever no curso. Basta querer. E o
Tribunal de Contas do Distrito Federal deu 5 dias para que a Secretaria de Saúde e o IGES-DF, Instituto de Gestão Estratégica de Saúde, expliquem o uso de UTIs pediátricas da rede pública para atender pacientes adultos não infectados pela Covid-19. Em nota, o IGES respondeu que todos os leitos de UTI na rede pública são administrados pela Secretaria de Saúde. Já a Secretaria informou que ainda espera ser notificada para prestar esclarecimentos. Vamos dar mais uma pausa? A gente volta já. Você já ouviu falar em microchip para os pets? Tem gente investindo nessa tecnologia que promete carregar todas as informações do bichinho e dos donos, onde quer que ele vá. No Distrito Federal, aliás, um projeto de lei pretende tornar obrigatório a implantação deste chip em cães e gatos. E eu fui conferir de perto, olha só. Esses bichinhos têm energia de sobra. Olha só a Maggie, a skipper que de 4 anos não para um segundo. Livre desse jeito, a Maggie só fica porque está dentro da quadra de esportes. Saiu daqui, é direto para a coleira. Tudo para a segurança dela. Mas se por acaso algo acontecer, um chip ajuda a identificá-la. Vai que um dia acontece um acidente, a coleira arrebenta, alguma coisa acontece e eu perco essa cachorra. E assim, ela é muito igual a todos da raça. Todos eles são o mesmo padrão, pretinho, pequenininho, peludo. Então você imagina, ela no meio de 10 skippers, que isso já era, entendeu? Você não tem o cachorro de volta mais. O equipamento, que tem o tamanho de um grão de arroz, é implantado sob a pele do animal. O procedimento dura poucos minutos e não causa dor. Custa em média R$ 150. O chip não é rastreado por GPS, então não mostra a localização do animal. Nele ficam registradas as informações do pet. Portanto, se ele for encontrado e levado a um veterinário que tenha um leitor desse tipo de tecnologia, o profissional vai saber como entrar em contato com o dono. O proprietário entra no site, hoje até pelo QR Code, e insere as informações. Se você encontra esse cachorrinho e traz aqui, eu leio o número do microchip, a gente tem acesso ao nome e telefone da pessoa. Um projeto de lei do deputado Daniel Donizete, que tramita na Câmara Legislativa, quer tornar obrigatória a identificação de todos os cães e gatos do DF por meio da implantação do microchip. O objetivo do microchip é que contém informações completas que possam ser úteis em casos de roubos de animais, maus tratos e abandono. E com essa identificação eletrônica, poderemos inclusive responsabilizar tutores que abandonarem seus pets nas ruas. Para a diretora da ONG ProAnima, a lei pode não ser eficiente, já que no país não existe uma plataforma que unifique o registro dos dados. Políticas públicas só vão ser eficientes se elas forem trabalhadas de forma integrada. Então, não adianta muito cada lei tratar de uma coisa, a gente ter várias leis ineficientes sem saber como elas vão ser implementadas, não temos resposta para tudo ainda. E sem uma política pública por trás que possa construir com base sólida a defesa dos animais no Distrito Federal. Nós não temos isso ainda. Enquanto não vira lei, cada dono escolhe a melhor forma para proteger o seu bichinho. Afinal, ninguém quer ficar longe deles. Não troco ela assim por nada, nada, nem R$1 milhão paga a alegria que esse cachorro faz na minha vida. Muito fofo. E é hora de pagar o IPTU. As datas são definidas pelo número final da inscrição do imóvel. Nesta semana, vencem a cota única e a primeira parcela para todos os imóveis. Hoje foi pago o boleto dos imóveis com finais 1 e 2. Amanhã, finais 3 e 4 e segue assim até sexta-feira. Neste ano, por causa da pandemia, o GDF prorrogou o pagamento do IPTU para alguns setores, como bares e salões de beleza. O imposto pode ser pago em 12 parcelas a partir de dezembro. Você já está sentindo o friozinho que começa à noite e vai até de manhãzinha, né? Pois é o clima do outono mesmo. E deve continuar assim ao longo da semana.
é que como tem poucas nuvens à noite, a massa de ar seco aumenta a sensação de frio. Por isso, na sombra sente aquele ventinho frio. E tá começando, né, período da seca, que o brasiliense conhece bem. Amanhã o dia começa com a umidade relativa do ar em 90%, mas ela vai caindo ao longo do dia e chega a 30%. A temperatura mínima prevista é de 12 graus e a máxima de 29. A gente fica por aqui. Tchau!